Espiritualistas, espíritas e pesquisadores dos fenômenos paranormais periodicamente questionam por que não acontecem mais as espetaculares materializações de espíritos que aconteciam no final do século XIX e início do século XX. Eu sou a Sara Braga e este é o 11º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Sejam bem-vindos a mais um Minutos de Saber. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Sara. Olha que legal. Demorou um pouquinho, né? Mas nós estamos de volta e agora com um tema bem interessante que é materializações de espíritos. Sim. Bem, gente, no universo dos fenômenos psi, estudado por áreas como a parapsicologia, a psicobiofísica e o científico espiritualismo, chama-se materialização a aparição ou a criação de matéria através de meios que são ainda desconhecidos pela ciência. Os fenômenos de materialização de espíritos por vias mediúnicas foram pesquisados por alguns cientistas de renome desde o século XIX, mas a sua existência ainda não é reconhecida cientificamente como uma realidade. Pois é, esse tema de hoje, né, materialização de espíritos, é um tema bastante interessante e, como sempre, gera polêmica, né? Eu me recordo, assim, com bastante carinho, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, um querido amigo, um engenheiro, um homem inteligentíssimo, afável, uma pessoa realmente espetacular. Eu adorava conversar com ele. O Dr. Hernani criou, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, BPP. E ele publicou vários trabalhos sobre estudos que ele fazia, pesquisas dos chamados fenômenos paranormais, né? O Dr. Hernani, no último encontro que nós tivemos em São Paulo, eu perguntei a ele, né, o que ele achava desse escasseamento dos fenômenos de materialização de espíritos, né, que foram tão comuns no final do século XIX e início do século XX. Então, tinha muitos médiuns materializando espíritos, né, e você vê na internet aquelas fotos antigas, né, daquelas entidades todas de branco, né? Nossa, tal. gente! E realmente é uma coisa interessantíssima. E eu perguntei ao Dr. Hernani, falei, Dr. Hernani, mas nós estamos numa tecnologia hoje tão avançada, né? Nós estamos explorando o universo, né? As profundezas do espaço, estamos chegando na intimidade da matéria, né? Dos átomos e tal. E por que agora não aparecem mais os espíritos, não se materializam, né? Não vêm conversar com a gente como faziam antigamente? E ele respondeu assim, que no entendimento dele, isso devia-se, ou deve-se, né, à quantidade de ondas eletromagnéticas que nós temos hoje ao nosso redor. Então ele acha que é um tipo de poluição eletromagnética que atrapalha essa comunicação e, no entendimento dele, impede que os espíritos se materializem. Bom, essa é a visão dele, né? Bom, em 1848, as irmãs Fox, Margaret Lee e Kate Fox, elas marcaram a história, né, porque elas diziam que estavam mantendo contatos com entidades invisíveis, né? Elas estabeleceram contatos através de pancadas, de batidas, com que elas acreditavam que eram espíritos. Isso é chamado tiptologia, né? É um código, uma troca de comunicação através de pancadas e de batidas. Essas irmãs, então, elas abriram uma nova realidade no universo das pesquisas espirituais. Elas começaram a fazer muito sucesso. Elas moravam numa pequena casa em Hydesville, em Nova York, e rapidamente a casa começou a ser visitada por muita gente. Todo mundo queria ver as meninas tendo comunicação com os espíritos, né? E isso foi um sucesso. Em muito pouco tempo, as irmãs Fox estavam assim famosas em todos os Estados Unidos, fazendo apresentações em várias cidades, inclusive na Broadway, em Nova York. Elas fizeram muito sucesso. E foi assim uma coisa espetacular, porque inclusive aqueles que se interessavam pelo estudo científico dos chamados fenômenos psíquicos, né, ou espirituais, foram ao encontro delas para ver se através delas poderiam descobrir alguma coisa sobre as nossas interações físicas e mentais com o mundo dos espíritos. Então, o caso das irmãs Fox foi um marco, não só para o espiritismo, né, que surgiu com muita força ao redor dessa mesma época,
mas também para os pesquisadores dos fenômenos psicoespirituais e paranormais. Gente, esse caso das irmãs Fox gerou um rebuliço danado, né? Uhum. Porque em 21 de outubro de 1888, um evento na Academia de Música de Nova York, a Margaret confessou que as batidas eram uma farsa e mostrou publicamente o método que elas usavam para enganar o público. Nossa! Foi terrível. E no ano seguinte, ela tentou se retratar, dizendo que na verdade eram manifestações mediúnicas, mas a reputação das irmãs já havia sido arruinada, né? Sim, elas até tentaram. Foi uma situação bastante complicada, né? Porque outras pessoas já estavam também desconfiando da farsa. Então, quando uma delas veio e confessou, as pessoas tiveram a chance de experimentar os mesmos procedimentos e viram que, de fato, aquilo que elas estavam fazendo era mesmo fraudulento. Nossa. Ainda hoje, muitas pessoas assim que são aficionadas, né, pelo espiritualismo, especialmente pela cultura, tradição espírita, as pessoas defendem que as irmãs Fox eram verdadeiras, que o fenômeno que acontecia com elas até hoje, muitos defendem que era real, né? É uma questão mais de profissão de fé Sim. do que realmente de estudo de fatos, né? Então, ainda que a gente não possa, evidentemente, né, discutir a probabilidade de ter ocorrido alguma coisa espiritual na vida dessas meninas, nós conhecemos, né? Mas o fato é que essas comunicações especificamente, através de tipologia, né, de batidas, de trocas de sinais, a gente realmente tem quase que total certeza que eram fraudulentas mesmo. E o interessante, gente, é que essa coisa das materializações teve um precedente bastante curioso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um cara que fazia gravação em joias, né, chamado William Mumler, ele começou a estudar fotografia. Fotografia, no século XIX, era uma novidade, assim, uma coisa que muito pouca gente conhecia. Então, os pioneiros da fotografia foram pessoas muito criativas, né? O William Mumler, ele foi fazendo experiências, né, com a fotografia, e dizem que quando ele trabalhava lá em Nova York, Boston, ele acidentalmente, é o que conta a história, ele foi fazer uma foto, um autorretrato, e aí, isso foi acho que em 1862, e quando ele revelou aquela chapa, apareceu na imagem o primo dele que havia falecido 12 anos antes. Nossa. Então o William Mumler iniciou o que seria um novo momento na história da pesquisa psíquica, que seria a fotografia de espíritos. Então ele começou a dizer, ganhou muito dinheiro com isso. Aproveitou aquilo, né? E lascou. Nossa, ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque tinha acontecido a guerra da secessão nos Estados Unidos, a guerra civil, e muita gente morreu, né? Então, as pessoas, né, claro, sentindo saudade dos entes queridos que faleceram na guerra, começaram a procurar o William Mumler para tentar ter uma foto do espírito da pessoa que partiu, né? Então, com isso, ele ganhou muito dinheiro. Nossa. Ele ganhou muito dinheiro. E uma coisa também bastante curiosa, né, é que entre as imagens que ele fez está, por exemplo, a de Mary Ann Todd Lincoln, a mulher do ex-presidente Abraham Lincoln, né? E ele fez uma foto dela em que aparece o Abraham Lincoln ao fundo, né? Essa foi uma das coisas que marcou a história, nossa, né, do William Mumler, né? E esse modismo foi uma bomba, foi realmente uma bomba. Só que o Phineas Taylor Barnum, que é o cara que fundou o famoso circo Barnum, né? E que era um homem que investia muito em curiosidades, e também foi um cara que também investiu muito em fraudes, né? Fraudes para chamar a atenção do povo, vender ingressos e tal. O Phineas Taylor Barnum encomendou numa época uma foto fraudulenta, né? E de um outro fotógrafo. E aí ele começou também a suspeitar das técnicas usadas pelo Mumler. O Phineas Taylor Barnum entrou com uma queixa contra o Mumler e outras pessoas também. Então ele foi processado por fraude e por roubo, né? Ele acabou sendo liberado, mas foi a primeira vez na história que um pesquisador, entre aspas, que ele não era um pesquisador, mas um experimentador de contatos com espíritos, foi quase que condenado e preso, né, por estar fazendo contatos espirituais. No caso dele, fotografias de entidades que apareciam, que vinham do além e apareciam junto com seus parentes.
Então, essa foto da mulher do Lincoln Nossa. ficou muito famosa. E muitas outras fotos que ele fez. Tem até a foto dele com o primo dele, que foi que iniciou a coleção e que nós mostramos aqui para vocês verem também. Que bacana, né? E também na Inglaterra teve um pioneiro nisso aí, né? Ah, teve, é verdade. Na Inglaterra, o pioneiro foi o Frederick Augustus Hudson, né? Em 1872, ele chegou até a fazer uma fotografia do renomado explorador, antropólogo e naturalista Alfred Russel Wallace, com a sua mãe. Então, o Frederick também foi exposto como um embusteiro. Foi isso mesmo. E o interessante é que, já nessa época, né, foi em redor de 1850, 1860, nessa época começou a eclodir, a fervilhar essa curiosidade pelos contatos com espíritos, né? E começaram a aparecer os primeiros médiuns, né, que acabaram ficando famosos, grandes celebridades. Inclusive o Allan Kardec, né, que é o pai do espiritismo, né, e que fez a codificação do espiritismo, também começou as atividades dele por volta dessa época, 1850, 1860, por aí, por essa época. Tanto que vieram depois as obras, né, que são a sustentação do espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, enfim. E o interessante é que naquela época também, como era uma coisa muito nova e não existia a tecnologia que nós temos hoje, mas a curiosidade científica sempre existiu, homens brilhantes da época, né, do século XIX, cientistas, por exemplo, como William Crookes, né, que era um físico e químico laureado e famosíssimo, né? O William Crookes foi um dos que se interessou por essa pesquisa desses fenômenos de contato com espíritos. Realmente, né? é muito interessante mesmo. Não, sem dúvida, né? E como naquela época não tinha televisão, nada disso, devia ser muito louco, né? Nossa. Você ter contato, ver uma entidade se materializar na sua frente, conversar com ela, ela tocar em você, você tocar nela, deve ser uma coisa assustadora. Então o William Crookes, como respeitado físico e químico, foi uma das pessoas que se interessou em investigar isso. E ele teve contato, então, com uma médium, que também ficou muito famosa, chamada Florence Cook. Né? Essa Florence Cook dizia materializar uma entidade chamada Katie King. Né? A Katie King foi estudada pelo William Crookes, bem como a médium, né? E o Crookes várias vezes convidou conhecidos dele, intelectuais, cientistas, para acompanharem as pesquisas. O Crookes dizia, né, que tomava todas as precauções para que não houvessem fraudes, né, para que a médium não trucasse de forma alguma, entendeu? Para que tudo tivesse o máximo possível de rigor, né, fosse meticulosamente verificado antes das experiências de materialização do espírito. E o Crookes fez até fotografias, né, ao lado do espírito materializado, né, ao lado da Katie King. Porém, claro que isso criou, né, uma confusão dos diabos, porque ele era um cara muito respeitado, mas os colegas dele, né, no universo da ciência, no mundo acadêmico, outros físicos, né, outros químicos, começaram a achar que ele estava meio pancada, né, ou que ele estava apaixonado pela médium, que é uma hipótese que algumas pessoas aventam, e que ele se deixou envolver por um envolvimento assim emocional que ele teve com ela e tal, e deixou escapar, vamos dizer assim, o rigor, né, os critérios da investigação científica que ele estava fazendo. Enfim, mas isso é só especulação. O interessante é que a Katie King era fisicamente muito parecida com a Florence Cook. A gente vê nas fotos, elas são muito parecidas. Mas aí o Crook dizia que uma era mais baixa que a outra, uma tinha o rosto mais arredondado que a outra, uma era mais gordinha que a outra, enfim. Mas a gente olhando as fotografias, a gente, não sei, eu particularmente não vejo tantas essas diferenças não. Né? E eu acho que isso, inclusive, diferença de altura, tal, a gente pode até falsear, né? A gente pode até fraudar isso para fazer fotografias. Enfim, aí isso foi um marco, porque quando outros cientistas viram que um homem do calibre do William Crookes, né, envolvesse nesse tipo de pesquisa, falaram, bom, se ele não está maluco, alguma coisa séria está acontecendo. Então vamos checar também. E aí vieram outros cientistas que começaram a acompanhar e a estudar outros médiuns que diziam fazer as mesmas coisas.
Você se lembra que poucos anos após a Primeira Guerra Mundial, o pretenso médio e carpinteiro, fotógrafo também, William Hope, criou um grupo de 6 fotógrafos especializados em captar imagens de espíritos, né? Era o chamado Círculo de Crewe, na Inglaterra. Assim como aconteceu com William Mumler, os trabalhos do grupo ganharam notoriedade, especialmente por causa das mortes ocorridas no conflito mundial. Aí é complicado, né? Uhum. Nessa época, muitos almejavam conseguir atrair os entes queridos mortos para um flagrante fotográfico e o William Hope estava lá para poder atendê-los, né? Pois é. Uma das questões muito sérias de tudo isso, né, é como que acontecia essa fotografia, né? Pois Como que os espíritos apareciam nas imagens, né? Se não eram fraudes, o que acontecia aí? Como é que isso acontecia fisicamente, né? Então é claro que os cientistas estavam muito curiosos a esse respeito. A maioria, né, logo no começo já estava voltada para a hipótese de fraudes, né, dizendo que tudo isso era um modismo e que tudo isso era uma grande gozação, na verdade, feita para pessoas ganharem publicidade ou ganharem dinheiro, né, enfim, para se divertirem até. Né? Mas é uma coisa muito interessante, né, porque tentando discutir como isso acontecia, um fisiologista, um médico, né, e imunologista francês chamado Charles Robert Richer, ele cunhou uma palavra chamada ectoplasma. Ele criou essa palavra em 1894 justamente para tentar explicar como que esses espíritos podiam se manifestar, se tornar visíveis e se materializar. O Charles Richer era um ganhador do Prêmio Nobel. Então era um cara que tinha assim, uma grande respeitabilidade. Ganhou o Prêmio Nobel em 1913. Né? Então era uma pessoa assim, muito séria. E ele foi um dos cientistas que se envolveu na pesquisa desses fenômenos psíquicos. Né? E se tornou até bastante respeitado também por isso. Né? O Richer, então, ele cunhou esse termo ectoplasmia para denominar uma tênue substância, né, ou energia espiritual, que seria exteriorizada pelos orifícios corporais dos médiuns naqueles efeitos físicos. Né? Então, com aquela misteriosa substância, que seria esbranquiçada, fria, né, quase gelatinosa, é que seria possível, então, a corporificação visível das entidades, né, bem como o deslocamento de objetos à distância. Então, ele especulou que essa energia, esse ectoplasma, poderia ser exteriorizado pelo corpo dos médiuns para dar forma aos espíritos e também movimentar, às vezes, objetos à distância, né, a telecinese ou também a psicocinese. Agora, interessante também é que o Charles Robert Richer, ele, apesar de ter cunhado o termo ectoplasma, né, que seria então a base da terminologia ectoplasmia, que é a exteriorização do ectoplasma, né, pelo médium, ele não acreditava em espíritos, ele não acreditava que existiam espíritos e que houvesse um mundo dos mortos e que esses médiuns estivessem se comunicando com os mortos. Para o Dr. Richer, esses fenômenos aconteciam devido a um tipo de ideoplastia, ou seja, materialização de imagens, de criações da mente do médium. Então, o médium poderia usar essa energia que ele acreditava existir e materializar aquilo que estivesse na mente dele. Isso é muito legal. E não um espírito que vem de um outro mundo, de outra dimensão. O Richer tinha, portanto, essa visão que é bastante antagônica à visão do espiritismo. Né? Mas também criou uma vertente de pesquisadores que pensa da mesma forma. Né? Outra coisa muito curiosa é que o espiritismo, quando começou a também ganhar mais fama e causar muita controvérsia por causa do grande número de médiums, de materialização começou a surgir em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, o espiritismo começou a ser muito criticado por causa das materializações. Por quê? Porque esses espíritos só se materializavam em ambiente escuro. Geralmente o médium era colocado numa gaiola ou então numa cela escura, ele era algemado, preso a uma cadeira com cordas, né? E todo o ambiente da materialização do espírito era sempre às escuras.
e colocavam uma lâmpadazinha vermelha só para que as pessoas pudessem situar os objetos. Sim. Então é claro que os críticos das materializações, né, passaram a dizer que todos os espíritas que faziam isso eram embusteiros, que todos eram farsantes, porque só podiam fazer isso no escuro. Por que não faziam isso às claras? Né? E aí, alguns espíritas, né, muito chateados com essa crítica, porque eram pessoas de muito bom coração, de muito boa vontade, que estavam pesquisando aquele fenômeno de mente aberta, começaram a querer trazer cientistas para observar essas materializações. Sim. Né? Então, médicos, físicos e tal. Nessa época também, começaram a surgir os críticos que queriam provar que as materializações são fraudes. E aconteceu também de vários charlatães serem desmascarados publicamente, né? Serem pegos, inclusive, no momento em que estavam fingindo ser o espírito materializado, né? Fantasiados. Eles usavam cúmplices, eles usavam gaiolas que tinham formas de abrir e fechar que ninguém percebia, eles usavam algemas que podiam ser abertas sem esforço. Enfim, havia todo um conluio, né? Havia sempre um grupinho de marginais por trás daquilo que tinha o intuito de ganhar dinheiro né, e tal. Claro que eu não estou me referindo a todos, né? Por favor, não entendam isso, mas me refiro a alguns casos que foram de fato desmascarados como embustes, né? Mas outra coisa bastante interessante que a gente precisa e deve sempre lembrar é que no Brasil, algumas das fotografias de médiums materializando espíritos ganharam fama mundial. Ah, sim. Né? E depois foram mostradas como falsas. Né? Bom, críticos do espiritismo, né, ficaram até meio desconfiados na época por causa do mais famoso médium brasileiro já falecido, Francisco Cândido Xavier, porque ficaram muito conhecidas as fotografias dele ao lado da suposta corporificação da freira irmã Josefa, né, materializada pela médium Otília Diogo em Uberaba, que isso aconteceu em 1964. E muitos chegaram a acreditar na honestidade da médium, até que foi apanhada com roupas de freira que usava quando se fazia passar pelo espírito materializado. Isso aconteceu, né? Tem até livros que falam sobre isso, e também tem livros, né, como do saudoso Jorge Resini, que defendem a autenticidade da médium Otília Diogo. Acho que realmente ela era uma médium e que o espírito materializado era de fato de uma freira. Mas hoje, vários parapsicólogos, vários estudiosos desses fenômenos de materialização de espíritos, parecem muito mais favoráveis ao fato de ter sido uma fraude mesmo e da Otília Diogo ter sido uma falsa médium, né? E agora, é uma coisa muito interessante. Essa coisa toda do ectoplasma, chegaram até a dizer que pegaram o ectoplasma para análise em laboratório, que foi estudado o ectoplasma, mas se isso aconteceu de forma realmente séria, como dizem alguns livros, né, alguns trabalhos, o fato é que a ciência parece não levar muito isso em consideração, porque até hoje a ciência não vê com bons olhos essa coisa toda das provas do ectoplasma e da ectoplasmia. Outra coisa assim que a gente precisa sempre recordar é que nós tivemos no Brasil também aquele que é conhecido como o maior médium de todos os tempos. Um homem nascido em Botucatu, acredita-se que em 1883 ou 86, porque não se sabe o ano certo que ele nasceu, chamado Carmine Mirabelli. O Carmine Mirabelli é considerado por muitas pessoas como o maior médium de efeitos físicos, né, de todos os tempos. E entre as coisas que ele fazia estão as chamadas materializações de espíritos. O Mirabelli, ele era espírita, ele chegou inclusive a ser um dos membros da diretoria da Federação Espírita Brasileira. Logo no começo dos séculos, ele se afastou do espiritismo. E um dos motivos para isso foi justamente o problema das materializações. Cada história impressionante. Não, pois é. E o Mirabelli dizia assim que se o cara é médium mesmo, por que tem que fazer no escuro? Por que tem que se esconder? Então, a história do Mirabelli, né, claro que a gente não pode comprovar dizendo que é real ou não, mas existem muitos relatos que o Mirabelli materializava os espíritos à plena luz,
né, com inclusive às vezes holofotes iluminando ele e tal, e as entidades apareciam, se materializavam, né, com várias testemunhas, com auditórios lotados, apareciam essas entidades como pequenas nuvens flutuando, iam se corporificando, conversavam, eram examinadas, como aconteceu com o califa Harun al-Rashid, que é uma das muitas fotos, né, que foi produzida na época da atividade do Mirabelli, de um suposto espírito materializado. E ele fazia isso a plena luz. Então ele questionava, né, e ele passou a ser uma pessoa não grata, né, porque com isso ele dizia que todos os médiuns que materializavam no escuro, com lâmpadas vermelhas, eram realmente embusteiros, porque médiuns de verdade não teriam problema nenhum de materializar os espíritos a plena luz ou até ao ar livre, como aconteceu. Existem até algumas fotos que sobreviveram, né, ao tempo e que pelo menos mostram que seriam espíritos materializados ao ar livre, sob o sol. Então é muito difícil, né, para a gente assim, endossar ou negar. O fato é que a história está cheia de acontecimentos interessantes. É verdade. Fora muitas outras coisas que o Mirabelli fazia, né? Coisas impressionantes. Gente, dá uma pesquisada sobre o Mirabelli. Vocês vão gostar. É bem interessante. Inclusive, eu acho que até vale te fazer um programa específico só sobre com ele, né? Sim, recentemente até saiu uma coleção de livros, né? Uma coleção em 3 volumes, que reúne várias coisas sobre a vida e a obra do Carmine Mirabelli, né? A parte de acreditar ou não, já aviso a vocês, é uma biografia realmente fantástica, cheia de coisas absurdas, né? Mas que se forem reais, realmente denotam que a nossa realidade é muito mais rica do que nós imaginamos. Bom, de acordo com as nossas pesquisas, né, gente, notamos que grande parte dos estudiosos isentos da história dos fenômenos de materialização de espíritos parece não acreditar na veracidade das ocorrências, preferindo defender que todos os casos foram elaboradas farsas. E, lamentavelmente, se existem fatos incontestáveis que comprovam a materialização de espíritos por vias mediúnicas, não fomos capazes ainda de encontrá-los. Pois é. Então, claro que nós estamos abertos, nós não somos os donos da verdade, né? Mas se você aí conhece alguma coisa substancial, crível, né, bem documentada, que prove, né, ou que sirva como pelo menos evidência concreta de que médiuns podem de fato materializar, corporificar espíritos, como Mirabelli dizia fazer, nós adoraríamos ouvir. Então escreva para a gente, né, mande nos seus comentários o que você achou do programa. Não esquece também, né, de ativar o sininho de notificações. Deixa o like, porque isso nos ajuda muito. E talvez em futuros programas a gente possa explorar esse assunto que é muito rico com mais detalhes. Obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom ter você com a gente. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.